Sobre gravando, beleza. Pessoal, a gente está gravando e o nosso intuito é disponibilizar no canal do YouTube que a gente tem, que é o canal de Ciências Naturais da BC2, né? Um canal que é em conjunto com o grupo de Biologia e Química e o grupo de Física. Então, de certa forma, a gente integra esse grupo também, né? Esse núcleo de Ciências Naturais, e as nossas gravações vão ficar nesse canal, só que a gente ainda não subiu. A gente deve subir até semana que vem, tanto a do primeiro encontro quanto essa que a gente está fazendo hoje, tá bom? Então vocês, depois que quiser voltar nas gravações, quiser recomendar para alguém, ou depois a gente joga no grupo lá os links para vocês. O Eric chegou. Boa noite, Eric. Beleza, cara? Falei, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá bom. Que bom que você está aí. Pessoal, então a gente está no nosso segundo capítulo do nosso livro do Norman Wirsba, que é sobre um tema muito interessante que daria livros inteiros, e na verdade tem livros inteiros só sobre isso, né, sobre o transhumanismo. E não sei se vocês já viram o projeto Radar ABC2, mas nós temos projetos de livros a serem escritos através desse projeto Radar, e a gente vai ter um livro de transhumanismo saindo aí, talvez no ano que vem, não sei, só sobre esse tema. Mas vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Vocês já tinham tido contato com esse tema de alguma forma? Já é a primeira vez que vocês ouviram falar em transhumanismo? Ou não é novidade? Ou o capítulo que vocês tiveram oportunidade de ler, quem leu, né? Trouxe coisas que eram novas ou que não eram novas, ou coisas que deixaram chocados, né? Tem uma coisa aqui que é bem chocante, né? Não sei se vocês pegaram a hora que ele fala sobre uma empresa lá no Arizona, que é Alcor Life Extension Foundation, que eles congelam corpos e até cabeças, né? Vocês leram sobre isso? Vocês viram essa parte? Muita gente falando que é a primeira vez que ouve. O Gustavo falou que viu no nosso podcast. A gente tem um podcast sobre isso, depois, quem quiser, a gente bota o link lá no grupo. Outra coisa interessante, falando, né? Vamos colocar o link no grupo. Uma coisa importante para a gente falar aqui, depois eu vou pedir para o Eric colocar para a gente o link. A gente teve alguém, eu não lembro quem, na primeira reunião que a gente teve, não sei se quem falou está aqui ainda, de novo, mas alguém deu a ideia da gente compilar todas as recomendações que a gente vai dando nas nossas conversas em um link, assim, um arquivo compartilhado para vocês terem acesso, né, aos links, aos materiais, né, indicação de livro, ou um artigo, alguma coisa do tipo. E, enfim, a gente vai disponibilizar para vocês o link do arquivo lá do Google Docs com os links que a gente vai falando. Então, eu acabei de falar aqui que a gente vai disponibilizar o link do BTcast sobre transhumanismo, depois a gente coloca lá também, tá bom? Mas então, eu vi que muitos de vocês nunca ouviram falar sobre isso. Isso é muito legal, muito interessante, né? Porque a gente vê que é um tema que não está na cabeça de todo mundo. O Paulo está mostrando um livro, como é que chama esse livro, Paulo? Transevolução, do Daniel Stulin. Olha só, cara, eu não conhecia esse livro. Demorei para achar aqui, mas achei. Já está lido. É bem interessante, assim. É um livro bem bom. Fica É de como quando? dica. Falou de É de livro. quando? 2017. 2019. 2019. Legal, cara. Muito bom, muito bom. Depois a gente pega a referência aí também. Bota aí no... Capítulo 1, a economia. 2, a conspiração genética, programação das massas. O 3, o 4, exploração espacial. E o 5, transhumanismo. Interessante, cara. Muito bom. E vocês viram que no próprio capítulo aqui, né, do nosso livro, tem muita coisa, muitas referências interessantes, e ele faz dá uma passada geral, né? Primeiro ele vai falar sobre o próprio manifesto transhumanista, né? Assim, ele vai citar um casal que é o Max More e a Natasha Vita More. Eles é meio brega, né? Assim, é meio irônico e meio brega que os caras eles modificaram o nome e para se chamarem Mais e Vida Mais, né? Assim, é uma coisa meio, eu acho meio patético, né? Mas tudo bem.
É curioso, porque eles mudaram os seus próprios nomes para se chamarem de Mais Vida e mais, né? Porque querem mais. E aí são pessoas ligadas a esse movimento. Ah, não sei se vocês querem falar um pouco sobre essa primeira parte, né? Em que ele apresenta essa ideia e comenta sobre a própria visão do casal Moore aqui, né? E que eles é, como que eles pensam em relação a isso? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer expor alguma ideia que surgiu aí? Eu estou vendo aqui no chat que a Marcele falou que a mente explodiu a mente, né? Fiquem à vontade, tá, gente? Ó, seguinte, para a gente poder deixar isso aqui mais fluido também, vocês fiquem à vontade para poder compartilhar, para poder falar, para levantar a mão, né? Se eu estiver falando, se vocês quiserem levantar a mão, pode levantar a mão, pode falar, pode pedir a palavra, para a gente poder ir caminhando. Então, quem está participando pela primeira vez, eu acho que a gente tem pessoas novas aqui participando pela primeira vez, né? A Marcele, a Fabiane e outras. Mas a nossa proposta não é ser uma palestra. A nossa proposta é justamente ser essa roda de conversa para a gente ir trocando as ideias aqui sobre as nossas percepções do livro, o que a gente pode trazer de fora, né, de percepções externas também. Então, fiquem bem à vontade, tá bom? Mas, então vamos lá. Uma coisa que eu achei muito curiosa, na página 69, ele cita essa carta que eu não sei se é a Natasha, não, é do Max, né, do Max More, que é a Carta à Mãe Natureza, né? Então tem o link, inclusive, aqui embaixo na nota de rodapé. O link não, né? A referência dessa carta. E essa Carta à Mãe Natureza é justamente tem esse teor mais pessoal, né? De como que ele está escrevendo a Mãe Natureza. E ele, ao mesmo tempo, ele agradece à Mãe Natureza algumas coisas, mas de repente aquilo se torna o teor da carta se torna extremamente negativo, né? Para quem não tem um livro, ou não está com o livro em mãos, eu posso ler esse trecho aqui, que é um trecho muito, muito curioso, né, assim, na falta de outra palavra. Ele fala aqui o seguinte, né? No entanto, com todo respeito, nós temos de dizer que, em muitos aspectos, você fez um mau trabalho com a Constituição humana. Então, ele está, de fato, escrevendo se dirigindo à mãe natureza, né? E já está falando que, com todo respeito, você fez um mau trabalho com a Constituição humana. Você nos tornou vulneráveis a doenças e à degradação. Você nos obriga a envelhecer e morrer. E logo quando estamos começando a alcançar a sabedoria, a gente tem que morrer, né? Você foi avarenta na maneira que nos concedeu consciência dos nossos processos somáticos, cognitivos e emocionais. Você nos desprestigiou ao dar sentidos mais aguçados aos outros animais. Tipo, não aceito isso. Como assim você dá vida longa, mais longa para outros? Como que você dá capacidades para outros que nós não temos? Tipo, outros animais têm bioluminescência, imagina isso, né? Por que a gente não tem bioluminescência? Eu tinha uma amiga na faculdade que ela falava que se ela pudesse escolher alguma coisa dos seres vivos, era bioluminescência, deve ser muito legal, né? Tipo os naves lá de Avatar, né? E continua, né? Você nos deu uma memória limitada, um controle tacanho dos impulsos e ímpetos tribais e xenófobos. O que você fez de nós é glorioso, mas profundamente falho. E decidimos ser chegada a hora de alterar a constituição humana. Gente, como que isso soa para vocês? Isso se parece com o quê? Tipo, nós não queremos aceitar a nossa Constituição e a gente chegou a hora da gente assumir as nossas rédeas, né? É basicamente Gênesis 3, né? De novo, aqui, de forma muito explícita, tá? Tipo, é uma carta à mãe natureza, mas é uma carta a Deus, né? Tipo, olha, tudo bem, você fez a gente com algumas capacidades, mas está faltando muita coisa. E então, ó,
não aceitamos mais isso que você fez. Nós queremos fazer agora do nosso jeito. Nós queremos definir o que é bom para nós, né? Nós queremos definir ou decidir o bem e o mal e o que é bom para nós. Agora vai ser pelas nossas próprias mãos. Vamos fazer. E é muito curioso, e eu achei muito interessante a abordagem do Norman Wirsba aqui, que mais de uma vez ele reconhece, de certa forma, né, e ele é honesto o suficiente para reconhecer que muitas dessas demandas, ou muitas dessas percepções ou sentimentos que nós temos, ou que nós vemos por aí, em algum nível são legítimas, né? A gente se incomoda com muita coisa, e a gente não só se depara com a morte, como a gente se depara com muitas questões de sofrimento ao longo da vida, de dores, de finitude, né? Esse senso de finitude, esse senso de que de limite, né? Que nós somos limitados, nos incomoda demais. E eu acho que um primeiro ponto que eu acho interessante é é admitir isso, né? Que a gente tem um desconforto, a gente tem algo que nos deixa meio perplexos, assim. Como assim, né? Como que a nossa existência pode ser tão frágil? Como que a morte está sempre à espreita? E por que a gente tem que aceitar isso? Né? E é exatamente esse o problema que surgiu na mente de muita gente já, né? E essas pessoas acabam levando essas perguntas às últimas instâncias, né? Elas acabam trazendo essas questões e falar, tipo, como que eu vou lidar com isso? Que respostas que eu vou encontrar para isso? O Carlos chegou aí, Carlinhos, boa noite, beleza, cara? Que bom que você entrou. Teve mais gente que entrou aí enquanto eu estava falando, o Rui entrou, e não sei quem mais, mas quem entrou aí enquanto eu estava falando, boa noite, gente. A gente está aqui já na nossa conversa. O Eric colocou aqui no chat, né, que é o desespero de quem limita a sua esperança a esse mundo tangível, né? E a Marcele falou que é é tipo um pedido de socorro, que não aguenta essa realidade. E o homem quer ser sempre melhor do que é. E de fato, né, a gente vê toda essa situação e a gente quer prolongar a vida, a gente busca isso, né? E uma das coisas que eu falei, né, sobre o Norman ser honesto o suficiente para perceber que muitas vezes é assim, a gente não quer morrer, a gente usa remédios, então não é legítimo usar remédios? É óbvio que é legítimo usar remédios, é óbvio que é muito legítimo a gente buscar todos os tratamentos possíveis e UTIs e tudo mais, né, para a gente conseguir sobreviver. A gente luta pela vida o tempo todo e a gente usa tecnologia também em prol disso, né? Nossas tecnologias estão sendo continuamente desenvolvidas em prol, de certa forma, dessa expansão da vida, ou dessa extensão da vida, da saúde, da manutenção da saúde e tudo mais. Então, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma questão que, ou talvez tenha uma linha tênue que a gente precisa conseguir traçar. Como que a gente vai traçar essa linha entre o fato disso ser legítimo, né? Esses questionamentos são legítimos, e a nossa busca também é legítima, mas até que ponto a gente está fazendo isso a partir de parâmetros ou a partir de elementos que nos ajudam a entender o que é um ser humano, né? Eu acho que a grande pergunta aqui nesse capítulo sempre vai ser essa: o que significa ser humano? E o que nós estamos fazendo está nos conduzindo para estarmos mais próximos da nossa humanidade, né, no fato de sermos criaturas limitadas, ou está nos levando para um processo em que a gente está cada vez mais se afastando do que é ser um humano, né? E é justamente a ideia aqui que o transhumanismo ele é um processo, ou é uma filosofia, que busca atingir o que eles chamam de pós-humano, né? O pós-humano é essa pessoa aprimorada. E na página 67 tem uma afirmativa interessante, que ele fala que o objetivo, está no segundo parágrafo aí da página 67, que o objetivo não é simplesmente o prolongamento da vida,
que se restringe à duração temporal do corpo, né? Mas é uma expansão da vida. É uma otimização radical da consciência, da inteligência e de todas as funções do corpo. Então, ele está citando aí os elementos que tem lá na Declaração Transhumanista, né? Essa declaração que foi feita em 98 e que foi atualizada depois. É uma transformação mesmo, assim, é uma coisa, é mais do que só prolongar a vida, mas é um intento de transformar a vida humana em algo que é, de fato, pós-humano, né? Algo que vai vir depois, né, com incrementos e com capacidades que os humanos normais nunca tiveram, né? E, enfim, essa ideia de criar esse novo ser humano, né, esse pós-humano, ela vem seguida de muitas dificuldades, né? E ele vai tratar isso no restante do capítulo. Mas aí a segunda parte do capítulo, né, que é na página 71, ele começa uma nova etapa aqui. Que ele vai falar justamente que isso não é novo, né? E como a gente falou, isso tem muito a ver com a queda, né? A própria queda já é um relato de um descontentamento com o fato do que é ser humano. Mas deixa eu só ler aqui que vocês colocaram aqui. O Davi falou, né, que alguns questionamentos são justos porque, como da longevidade, né, que o homem não foi criado para ser mortal no início. O homem foi criado para ter acesso à eternidade, né? O acesso que o homem tem à árvore da vida é justamente isso, né? Viver para sempre. E a Marcele falou da Torre de Babel, que pode ser um grande exemplo a ser utilizado, que eles querem alcançar o céu, né? E é exatamente isso. Acho que a Torre de Babel é um ótimo exemplo da busca de redenção através do desenvolvimento tecnológico, né? Tipo, nós vamos construir e então nós vamos conseguir, né? Nós vamos atingir o céu através do nosso poder e o poder tecnológico mesmo, de construção, de fazer alguma coisa para atingir o céu, né? E o Isaac falou que isso seria claramente um episódio de Black Mirror, né? E de fato tem, né? Tem pelo menos uns 2 episódios de Black Mirror que entra nesse ponto. Tem o da, da consciência que fica salva lá, né? É o San Junípero, é isso? Vocês já viram esse episódio? Depois vocês procuram lá. Já viram? Não, eu falei San Junípero, é San Junipero, é O no final. Depois assistam, gente, é muito interessante. Mas, falando sobre essa questão, né, de que esse anseio não é um anseio novo na história da humanidade. E ele vai falar justamente sobre o caso e mostrar como que isso está presente desde dos gregos também, né? E ele dá o caso de Sócrates, né? De Sócrates, quando ele foi condenado à morte para beber o veneno, e como que ele estava em total paz com isso, né? Assim, o fato dele estar diante da morte, ia ter que beber o veneno, a cicuta, e ele ia morrer, isso não era um problema para ele. Na verdade, ele estava tão em paz com isso porque a, o alcance da morte, né, a proximidade da morte, era a superação da morte, né? Era a libertação da alma deste corpo limitado, e é muito interessante perceber isso. E como que a filosofia grega trouxe isso lá atrás, 5 séculos antes de Cristo, né, essa dicotomia muito forte, né, essa distinção entre corpo e alma, e essa percepção de que o corpo era algo totalmente descartável, ou seja, as limitações do corpo, o problema sempre é a limitação do corpo. Mas no caso dos gregos, a limitação do corpo era algo a ser eliminado, tipo, não precisamos do corpo. O que nós precisamos é a alma. A alma precisa, em última instância, se ver livre do corpo. Então a gente se livra do corpo, esse corpo morre e pronto, agora nós somos almas evoluídas e alcançamos a sabedoria, né? E é por isso que o Sócrates estava tão em paz com isso, porque ele estava finalmente podendo se ver livre desse corpo limitado. E aí mais uma vez, né, essa ideia de redenção era uma redenção livre do corpo, né? Ah,
né? Tipo, porque se o corpo ele tem tantas limitações, se o corpo ele não permite que eu alcance, que eu não tenha capacidades de viver muito tempo, de adquirir tanta sabedoria ao longo da vida, de aprender sobre tudo, né? De não consigo, né? Como aquela grande crítica ali, né? De nós não recebemos capacidades que outros seres vivos têm, nós não podemos voar, nós não conseguimos correr igual os felinos, nós não somos fortes o bastante, né? A gente tem muitas limitações, mas beleza, então a gente se livra desse corpo. E aí nós, como almas, teremos as capacidades que nós sempre quisemos e sempre precisamos. Ah, mas é interessante que essa visão, ela não é só, assim, ela vem lá do pensamento grego, de certa forma, mas ela está presente em muitas outras vertentes, né, é, vertentes religiosas do mundo também, né, de que o corpo, você precisa se libertar desse corpo. Ah, mas ele fala, e eu acho que na página 73, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, ele fala que essa percepção também é uma percepção religiosa, porque é uma percepção que exige fé, exige muita fé de quem está pensando assim. E ele fala do próprio Sócrates, né? Assim, ele sabe que ele não pode se comprovar, na página 73, ele sabe que não pode comprovar definitivamente a existência de uma alma imortal e de um paraíso imaterial. Tipo, então é uma aposta. Na verdade, você está apostando todas as suas fichas de que essa alma desvinculada do corpo, que vai vagar eternamente como algo perfeito num paraíso, você não sabe se essa coisa existe mesmo, né? Você crê nisso e você aposta todas as suas fichas nisso. E foi o que o Sócrates fez, né? E ele cita inclusive a frase no penúltimo parágrafo aí, né? Ele cita a frase do Sócrates que ele diz que eu acho que é apropriado que o homem assuma o risco de crer nisso, né? De que a alma realmente existe. É porque se essa alma não existisse, como o Sócrates estava crendo, seria uma grande frustração para ele, depois dele morrer tomando veneno e ele não ser liberto desse corpo, né, porque não existe nada. Então é uma fé que ele tinha que ter. Ah, mas aí ele vai falar uma coisa interessante também, que antes de eu falar sobre isso, deixa eu ver aqui, né? A Carolina falou que, de um ponto de vista psicológico, é bem interessante pensar que a tentativa de estar nesse estado de pós-humano, o homem sempre ficará limitado, porque até a sua avaliação se está conseguindo isso ou não, sempre irá depender de uma mente 100% humana e nunca livre de vieses. Você quer falar mais sobre isso, Carol? Se quiser abrir o áudio ou elaborar mais, fica à vontade. Se não, não tem problema não. Às vezes eu sei que tem gente que não consegue abrir o áudio, tudo bem. O C.S. Lewis, na Cartas do Diabo, seu Aprendiz, fala sobre isso. Recomendo demais esse livro. Gente, leiam C.S. Lewis. Mas isso é muito interessante, eu acho que a Carol colocou aqui, justamente essa percepção de que a gente sempre vai estar limitado, de certa forma, aquilo que nós acreditamos estarmos fazendo, né, como certo. Ou quem que define o que é certo, ou o que é o futuro que a gente quer? Ou quem que define o que é o pós-humano, né? Sempre vão ser pessoas, e mais para o final do capítulo ele vai falar sobre isso também, que na verdade são pessoas e são empresas, né? Assim, lideradas por pessoas que vão definir o que é melhor ou o que é realmente o pós-humano. Quais são as características desejáveis para o pós-humano, né? A gente sempre vai estar restrito a definições que vão vir de algum lugar, vão vir de alguém ou de empresas que vão estar lucrando em cima disso, né? Essa é a grande ironia ou o grande paradoxo da coisa. Ah, mas, voltando um pouco, depois que ele fala sobre essa ideia, né, do Sócrates e dos gregos e sobre essa questão da alma e do corpo, ele vai falar que essa talvez seja a grande diferença entre os transhumanistas e a filosofia grega, né, os socráticos. Porque
para o transhumanismo, ou por essa ideia transhumanista moderna, ou até hipermoderna, como ele fala em alguns casos, o objetivo não é se libertar do corpo. Né? O objetivo não é simplesmente nós nos libertarmos e termos uma alma vagando em estado de evolução transcendente. O objetivo do transhumanismo é aprimorar este corpo, né? É manter o corpo. Nós queremos manter o corpo de alguma forma, mas nós queremos transformar esse corpo. Nós vamos fazer o que for possível para que esse corpo se torne um outro tipo de corpo com o amparo da tecnologia, de qualquer tecnologia que for possível, para que a gente se misture com as máquinas de alguma forma, para que a gente aperfeiçoe as partes orgânicas de alguma forma. Então, eu não preciso necessariamente me libertar do corpo. O intuito sempre é me libertar da morte, mas eu vou continuar com os corpos possíveis. Né? Seja que o fato da minha consciência ser colocada totalmente dentro de um robô, né? E isso perdurar pela eternidade. Né? Mas a ideia é me libertar da morte, não necessariamente de um corpo. Né? Esse corpo, ou a materialidade da coisa, né? Isso a gente vai manter, de alguma forma. Né? Porque as nossas mentes vão continuar presas a algo material, porque é aí que a gente vai continuar o nosso caminho. Então, o problema não é necessariamente com o corpo, mas com as limitações do corpo. A gente vai fazer de tudo para superar as limitações do corpo. Então, a gente vê como que essa insatisfação com o corpo pode caminhar para caminhos distintos, né? Mas eles partem da mesma ideia, mas eles chegam em caminhos distintos. Ou eu me desfaço do corpo, ou eu aperfeiçoo o corpo. Tanto faz. E aí ele começa a falar da nossa grande questão dos nossos dias, né? Que é as inteligências artificiais e todo o processo de inteligência artificial que vai culminar no que ele fala depois da superinteligência, né? Então, é como se a gente a gente está em efervescência nisso hoje, né? No desenvolvimento de inteligências artificiais cada vez mais impressionantes, e realmente está impressionante. Não sei se vocês viram, eu não sei se é do próprio ChatGPT, mas é um que gera vídeo, e que ano passado eles tinham feito um vídeo, tinha até um vídeo do Will Smith comendo macarrão, vocês viram esse negócio? Que era uma coisa toda meio disforme, assim, era um negócio meio bizarro. E passou um ano, e eles fizeram de novo, assim, eles atualizaram o mesmo sistema, e o sistema está quase perfeito, assim, o tipo de vídeo que ele está gerando, não é necessariamente o deepfake, é um outro tipo de coisa. O deepfake, você altera algo que já existe, né? Você altera um rosto e tal. Esse não, ele cria absolutamente do zero. Ela cria do zero. Você dá as instruções e ela cria não só um texto ou não só uma imagem, ela cria um vídeo. Então, se você pedir para criar um vídeo de um gato andando em cima de uma janela, ele vai fazer do zero aquilo. E essas criações são cada vez mais realistas, assim. Então, é coisa que daqui a poucos anos, talvez muitas agências de propaganda, por exemplo, não vão contratar mais pessoas, elas vão contratar só alguém que faz o prompt e dá o comando, né? Qual que é a do Papa Pop, Isaac? É um do Kanye West, assim, do Drake? Não sei. Não, que eles fizeram ele com as jaquetas, né, dele Isso, eu esquiando. vi isso também, Você viu? verdade. Tipo, fizeram com papo assim. Ficou muito bom. E tem algumas que é a grande questão da engenharia de prompt, né? E como que as pessoas estão cada vez mais se especializando em como gerar prompts para dar o comando, né? Você dá o comando correto e sabendo utilizar, tem o Sora, né, da OpenAI. Gente, essa é a inteligência artificial fraca, né? Como ele fala aqui. Porque existem desenvolvimentos que estão acontecendo em outro setor, que é o que eles chamam de superinteligência. Né? E a superinteligência é justamente aquela que estão tentando cada vez mais e aprimorando os algoritmos, os códigos e tudo, para justamente substituir a própria inteligência humana. Né? É algo que ainda, ao contrário dessa inteligência artificial fraca, que é presente nos nossos dias, já está presente nos nossos dias, essa superinteligência ela ainda está no campo de uma utopia, assim, mas
ela está aí, né? Existem pessoas estudando isso continuamente e existem desenvolvimentos hoje que há pouco tempo atrás, pouquíssimos anos atrás, não tinha nada sobre isso. E aí a gente fica se perguntando, né? Até onde isso vai chegar? Ou será que de fato a gente vai ser capaz ou será que essa ideia transhumanista ou atingir um pós-humano, será que isso vai acontecer em algum momento? E da mesma forma ele vai falar sobre a fuga do planeta Terra, né? Não sei se vocês pegaram esse ponto aqui, é na página 76. Só para colocar um ponto aí da IA, Tiagão, Fala. é que, na verdade, ela é da década de 50, né? Então, Sim, sim. A, é, a ideia é antiga. é, é porque eu acho que se tornou, acho não, se tornou popular por conta dos chatbots, né? Aí acabou que todo mundo, inclusive a maior parte um pouco mais leiga, acredita que se resume a isso, né? Só Uhum. chatbot. Mas ela, depois, acho que de fato, né? Ali, dezembro de 2022, que o OpenAI lançou o GPT, a coisa, assim, se tornou pública, né? De fato. Aí, agora, virou realmente uma moda, né? De discutir sobre o assunto, mas é bem antigo, né? Um assunto bem... Não, e todos os sistemas que nós usamos, né, em computadores celulares já há algumas décadas, né, desde antes dos anos 2000, já tem sistemas que implementaram inteligência artificial na forma como eles conduzem, né, inclusive a forma como a gente, uma agenda de celular, o autocompletar, né, tudo isso que já está há muito tempo que a gente já lida com isso de forma banal, né, muitas vezes as pessoas realmente não sabiam que isso já era inteligência artificial, né, em ação nos O próprio dispositivos. computador ali do Turing, né? De alguma Uhum. maneira, rudimentar, considerado IA, né? Sim, sim. Tem até uma dica aqui de livro, para quem quiser gostar do assunto, né? A economia da inteligência artificial, como que a IA está transformando o trabalho por riqueza e o progresso. Legal. E aqui tem algumas coisas, né, que vai tangenciar, não vai falar diretamente, mas vai tangenciar as questões ambientais. Que legal, cara. Muito bom. Tem o livro que ele até cita aqui também, do Nick Bostrom, que é o Superinteligência. Tem ele em português também, Uhum. da editora Darkside. Que aí ele vai trazer essas outras ideias também, né? Fala, Isaac, você levantou a mão? Pode dizer. Mano, a gente estava numa discussão lá uma vez, quando eu trabalhava aqui no setor da biologia, na UFS, sobre o mal-estar, né? Que nós sentimos ao ver coisas que se parecem humano, mas não são humanos, né? A gente estava falando sobre aquele livro do Eu Primata, né? Um Uhum. clássico aí, né? E aí o pessoal estava comentando, né, que é muito estranho, né? Com nós, como seres humanos, vem assim, sei lá, um chimpanzé abrindo um corpo, né? Um chimpanzé pintando, enfim. E aí a gente, numa dessas discussões, foi exatamente isso. Poxa, mas esse mal-estar, ele se perpassa quando a gente vê um robô, né? Aqueles robôs, né? Dos japoneses lá, que fazem outras coisas, que tem várias expressões faciais. Ou nós vemos essas coisas aí do Will Smith, você fica assim, velho, o que que tá acontecendo, né? E aí já discutindo sobre esse mal-estar. Esse Uhum. mal-estar do que não é humano, mas que se aparelha, né, em coisas e afeições e que vão ser bem assim, semelhantes ao ser humano. E aí, né, eu notei, né, assim, a questão bíblica, né, assim, lá naquele laboratório, assim, a gente falava muito abertamente disso, né, a gente tinha muito respeito, a gente trocava muitas ideias, né, sobre essa questão das filosofias, né, e uma das coisas que mais era interessante era que a gente falava assim, né, de que, não, eu conversava com eles, que isso é exatamente o princípio, né, de que o ser humano, ele foi criado para criar. E quando nós estamos transformando o que é, né, aquilo que é a natureza do ser humano, né, assim, os princípios da tecnologia, nós ficamos, assim, meio aéreos. E esse é o mal-estar, né? Aí cai em campos da filosofia, né, cai um pouco lá no existencialismo, né, do ser. Mas é isso que me chamou a atenção, né, nessa leitura. Você fala do Uhum. ser humano, ou melhor, do pós-humano, do mal-estar. Você já lê, você já fica com mal-estar, né? Você já lê, já vê um Black Mirror, aquele Altered Carbon, né? Lá do Netflix também. Que isso mostra, assim, né? Como que a natureza humana
assim, né, pela questão até dessa natureza caída, nós temos esse mal-estar Uhum. e ver, não criar, transformar a natureza humana. Isso que é muito complexo, né? Eu não sei se deram para entender que eu dei uma viajada, né? Devaguei bastante. Legal. O Isaac falou do eu primata aqui, ó. Elisa veio me trazer o eu primata, esse livraço. O Franz de Waal é um primatólogo, né? Antropólogo também, eu acho, que tem material muito interessante. Ele é um grande pensador, está vivo ainda. Tem um livro dele que é muito interessante o título, o título do livro é Somos inteligentes o bastante para sabermos se os animais são inteligentes? Alguma coisa assim. É alguma coisa assim, é um título grande, mas é uma sacada, assim, tipo, ou somos inteligentes o bastante para sabermos o quão inteligentes são os animais? Enfim, depois vocês procuram aí. Mas isso passa por uma antropologia, e que na teologia a gente tem isso, né, que é a antropologia teológica, ou teologia antropológica, que é justamente sobre essa definição, né, de que o que é o ser humano para a teologia cristã. O que nós somos, o que a Bíblia nos diz que nós somos. E essa discussão não pode fugir disso. Nós, como cristãos, não podemos fugir dessa discussão sobre o que a Bíblia diz sobre nós, né? Porque senão a gente já cai nesses problemas aí que o Isaac falou, né? Da dificuldade de nós entendermos quem nós somos e desse estranhamento sobre quando a gente vê essas questões que parecem, ou essas coisas, ou os animais, enfim, que parecem humanos, ou tecnologias que vão parecer cada vez mais humanas, ou humanos que vão parecer cada vez mais máquinas, e o que nós somos, no final das contas? A gente fica com uma crise de identidade mesmo, né? Na verdade, eu fico muito feliz que a teologia nos ajuda a encontrar uma resposta que ela não, obviamente, não é uma resposta que pode estar presa apenas à ciência, né? Não é só a ciência que vai te dar uma resposta sobre o que é o ser humano, né? Eu gosto da ideia de que a ciência, eu gosto de pensar nisso, né? A ciência, ela nos ajuda a chegar em Gênesis 2, assim, né? Ela ajuda a gente a entender que a gente é pó, né? A gente tem uma semelhança com todo o resto da criação, que a gente é pó. Mas a ciência não chega em Gênesis 1, que fala que nós somos imagem de Deus, né? E a gente precisa desse complemento para a gente entender com a nossa teologia o que nós somos. Ah, Eric, pode falar, cara. Eu estava pensando aqui, né, por que ele teria colocado assim um capítulo falando sobre o transhumanismo, né? E aí, em tudo aquilo que a gente está conversando aqui, é interessante a gente observar que quando a gente vê, né, uma desvalorização do que é o ser humano, do jeito que ele é, porque isso que é ser humano, né, é ser também um ser limitado, quando a gente percebe uma desvalorização quanto a isso, a gente chega talvez, né, a gente pode dizer assim, na desvalorização do último ser que a gente ainda valorizava. Digo no sentido assim que durante muito tempo, né, a gente começou a explorar a natureza, né, obter dela, né, os seus recursos e tal, de modo a contemplar as nossas vontades humanas. Então nos tornamos assim esse principal no meio de toda a natureza, né, a gente vai chamar de criação. E aí, quando a gente se depara com esse transhumanismo, parece que o último ser que a gente ainda depositava algum tipo de valor, e aí pegando um pouco do título do livro, né, falando sobre essa vida sagrada, o último ser que a gente ainda considerava meio que sagrado, né, digno de alguma coisa, agora a gente começa a olhar para esse ser, que é o ser humano, e começa a projetar esse desvalor nele, né, a dizer, ó, esse ser também não presta para nada. E aí a gente pode imaginar, como o autor já começa também a mexer, o perigo desse caminho, né? Se até então a desvalorização em relação aos outros seres levou a gente a exaustar, né, essa natureza e tal, assim, destruir, de fato, né, a natureza não humana. Agora, com a desvalorização do nosso próprio ser humano, imagina onde que a gente vai chegar, né? Numa destruição mesmo global e total
e nem sei, né, o que vai sobrar depois aí, a Matrix, enfim. Estamos na Matrix. Mas eu acho que nessa coisa, né, de tentar buscar o que é o ser humano, ele vai falar uma coisa muito interessante quando ele comenta sobre essas possibilidades de conquistar outros mundos, né? Existem essas propostas de ir para outros planetas, e isso está aí na ficção científica, né, sendo alimentado por filósofos e pensadores e escritores há décadas, né? Da gente se libertar das amarras do nosso planeta e a gente conquistar outros planetas. E em última instância, se a gente destruir esse, né, a gente vai precisar de outros lugares para nós habitarmos. Mas ele fala exatamente de como que isso, e ele usa exatamente essa ideia de que isso é uma confusão muito forte sobre o que é o ser humano e quais são as condições inescapáveis para uma condição humana, para a vida humana existir, né? E ele fala, olha, a gente existe neste mundo e a forma como nós existimos nesse mundo, queira ou não, ela é uma forma a nossa forma de vida, ela é intricada, ela é emaranhada com diversas outras milhares de formas de vida, né? Nós dependemos de todas as bactérias e todos os micro-organismos que estão no nosso corpo, de todos os micro-organismos que nós adquirimos pela nossa alimentação e pelo contato com tudo que nós temos contato o tempo todo, e do solo onde nós vivemos, que também é um solo que também está emaranhado de micro-organismos, e onde a nossa comida é cultivada e ela só cresce porque também tem um emaranhado de micro-organismos. Assim, ou seja, todos esses sistemas eles são totalmente conectados entre si para que a nossa vida exista da forma como é já há milhares e milhares e milhares de anos. E ele fala, tá, então ser humano significa ser conectado, ser interdependente dessas coisas, né? E ele vai falar sobre isso no terceiro capítulo, de forma mais intensa. Mas ele já antecipa isso aqui. Olha, ser humano significa estar conectado a tudo isso. Ele fala que é uma confusão muito grande, né? Imaginar que a gente vai conseguir reproduzir todo esse emaranhamento de relações simbióticas que nós temos aqui em outro planeta, né? Sendo que a gente não consegue, a gente não compreende todos esses processos que estão sendo estudados aqui no nosso planeta há séculos, e a gente ainda não compreende todos eles muito bem. E que pretensão é essa que nós temos de que nós vamos chegar em outro planeta e nós vamos dominar tudo isso a partir de relações ecossistêmicas que existiriam em outro lugar, né? Sendo que a nossa vida ela está totalmente desenvolvida para essa realidade que nós vivemos, né? E ele fala como que ele fala até da Covid, né? Tipo, a pandemia, como que a pandemia mostrou que a gente não consegue aprender as coisas tão rápido assim, como que a gente não consegue, a gente não conseguiria simplesmente chegar num planeta, identificar tudo e habitar um novo planeta de forma tão simples assim, né? Mas ele vai além, né? Eu acho que isso é muito importante perceber também, né? Primeiro, né? Essa questão, se a gente, o que nos faz pensar que a gente conseguiria nos adaptar a um outro lugar que é totalmente inóspito à nossa vida, que não foi, onde nós não crescemos junto com aquele lugar? Mas a outra pergunta é maior ainda, né? Está na página 77. Ele fala: se a gente está degradando esse, se a gente está destruindo esse, como é que a gente. Parece que ninguém. Alô, Acho que pessoal? agora foi, Thiago. Oi? Acho que Vocês estão agora me, foi. vocês estão me ouvindo?
Voltou? Agora sim, aham. Gente, o que aconteceu? Que doideira. Parece que caiu geral. Internet, né? Uhum. Deve ter sido a minha que desconectou e reconectou. Vocês estão me ouvindo bem agora, né? Beleza? Joia? Tá, bora. Então, não sei mais ou menos onde que parou, mas deixa eu tentar voltar um pouquinho. Mas a grande questão que ele coloca aqui é justamente isso. Será que não é uma ilusão muito grande achar que nós vamos prosperar, nós vamos ser saudáveis e vamos viver de forma justa, de forma sustentável em um outro lugar, sendo que a gente não está conseguindo fazer isso aqui, onde a gente já tem um sistema de vida já totalmente desenvolvido conosco, né? Que ilusão é essa de que a gente acha que a gente vai viver de forma responsável e sustentável em outro planeta se a gente não consegue fazer isso aqui? Sendo que aqui a gente está num planeta que é favorável à nossa vida. E fora daqui a gente vai estar em lugares que não são favoráveis à nossa vida. Né? Então, essa ideia de simplesmente fugir daqui, né, é uma coisa tão irrealista, assim, tão fora da caixinha, que como assim, né? Como que a gente poderia fazer isso acontecer de forma razoável? Então, talvez, será que a ideia, em vez de fugir para outro lugar, de fugir para outro mundo, para outro planeta, a solução que nós temos é a gente buscar resolver essas coisas aqui de outra forma, né? Ou talvez buscar outros caminhos, ou talvez transformar os nossos hábitos e as nossas os desejos que nós temos, né? Será que não são justamente esses hábitos e esses desejos e essas buscas que estão fazendo com que o mundo se torne cada vez mais inóspito para nós, mais inabitável para nós mesmos? Né? Parece que a gente está sempre tentando responder outras perguntas e continuar fazendo as mesmas coisas e esperar que o mundo responda aquilo que a gente está fazendo com ele, né? E aí eu acho que vai de encontro a essa pergunta que o Eric fez, tipo, que é interessante a gente se perguntar, né? O que esse capítulo está fazendo aqui, né? E a gente vê que esse tema, ele é tão, assim, transdisciplinar, inclusive como o antropoceno, né? É um tema que toca em todas as áreas do conhecimento, se a gente parar para pensar. Né? É um tema que não é... A gente vai falando muito de tecnologia, mas é um tema que tem tudo a ver com a própria filosofia, com a teologia, tem muito a ver com a biologia, tem muito a ver com a ecologia, porque tem a ver com todos esse emaranhado nosso, né? E tem a ver com todas as disciplinas que vão se juntando para essas questões. Né? Então, assim como o antropoceno, o transhumanismo, ele também é um tema que garante discussões muito boas em todas as áreas possíveis. Né? A Thaís trouxe a filhona ali, que legal. Será que ela vai entender tudo que a gente está falando aqui? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ela falou aqui, ele está falando de disciplina, mamãe. Que legal. Muito bom, é isso mesmo. Deixa eu só ver o que o Carlos falou. O ponto das humildes voltar novamente para si mesmo, aperfeiçoando e mudando. Concordo com a fala do Eric. Tá bom. Mas aí, depois disso, ele vai mostrar justamente esse grande problema, né? Será que a gente não está buscando um caminho que é um caminho da redenção pela própria tecnologia, né? E a gente já falou muito sobre isso, a gente tem muita coisa sobre tecnologia na ABC2 e isso sempre é falado, né? Ou talvez desse tecnicismo, dessa confiança extrema na tecnologia e de que, através da tecnologia, a gente vai alcançar a nossa própria redenção, né? A redenção está na tecnologia. Então, vai chegar um momento em que a tecnologia vai nos livrar de todos os problemas e a gente vai resolver tudo isso através da tecnologia que nós desenvolvemos e meio que a tecnologia vai ser esse poder divino que a gente tem, né? Assim, a gente vai se transformar em deuses por causa da nossa tecnologia. Só que ele vai começar a mostrar aqui para frente, eu já estou aqui por volta da página 80 e poucos, na página 82, que ele chega num subtítulo aqui que ele chama que é uma vida livre de atrito. E eu acho que ele caminha para
para esse... Oi, Maria. A Maria está aqui também, gente. Gente, conheço a Maria, Maria Clara. Oi, Maria. Tá vendo o papai, filha? É bonitinho. Legal. Gente, que legal. Tô emocionado de ver a Maria Clara na reunião da BC2. Oi, Maria. Fala oi com todo mundo, Maria. Fala oi, filha. Fala oi. Fala oi, fala oi, papai. Oi. Fala oi, papai. Oi. Oi. Tá bom. Tchau. Que legal. Quem mais? Quem mais tem seus pimpolhos aí para poder participar da nossa reunião? Mas, enfim, eu acho que essa sacada que ele fecha o capítulo, né, a partir da página 82 aqui, aí sim começa a ter tudo a ver com o tema da ecoteologia ou dessa relação ecológica de nós, enquanto humanos, no mundo em que nós vivemos e como que nós nos relacionamos, né, com tudo ao nosso redor. O André voltou, acho que o André já tinha entrado, ele entrou de novo, não sei. Bem-vindo, André, boa noite. Você estava aí antes, né? Acho que você caiu e voltou. Trocando de aparelho, na verdade. Beleza. Mas ele vai falar dessa vida livre de atrito, e ele vai mostrar justamente esse paradoxo da tecnologia que tem sido desenvolvida cada vez mais para nos livrar dos problemas, né? E ele cita, por exemplo, o GPS, que faz com que a gente consiga se movimentar em qualquer lugar sem conhecer aquele lugar. Ele cita dá a ideia, né, de várias tecnologias que permitam que a gente faça coisas sem ter capacidade para aquilo, né? A gente identifica, por exemplo, plantas e animais sem conhecer. A gente vai ter um aplicativo que ajuda a identificar, né? Quem trabalha aí na área da taxonomia, isso ajuda. Quem trabalha com jardinagem, enfim, vamos identificar as plantas e tudo mais. Mas eu consigo fazer essas coisas sem ter necessariamente conhecimento para fazer isso, e eu estou fazendo, né? E a gente começa a ter várias capacidades aprimoradas pelo auxílio tecnológico, né? E cada vez mais a gente começa a ter à disposição habilidades que tiram o nosso, de certa forma, o nosso esforço, talvez, para tentar aprender aquilo, para tentar se relacionar com aquilo. A gente não se relaciona mais com um lugar onde a gente conhece propriamente dito, né? Eu acho uma coisa muito interessante, quando eu percebo a minha capacidade de me locomover em lugares. Até os 18 anos eu morei numa cidade, né? Eu cresci em Governador Valadares e lá em Minas, e até os 18 anos foi o lugar que eu aprendi a me locomover. E até hoje, quase 20 anos depois, eu volto lá e eu me sinto tão em casa que eu me locomovo lá, assim, de forma tão perfeita que eu não preciso de GPS para nada. Eu vou com a minha esposa e ela fica, nossa, mas onde que é isso? Eu falo, era um lugar tal, tal, tal. Eu sei tudo sobre os lugares lá, eu nunca esqueci, porque foi o lugar que eu aprendi a me locomover. Mas cada vez mais a gente vai se distanciando dos lugares, né? A gente vai deixando de conhecê-los, porque a gente não tem mais essa interação com o lugar, né? Por exemplo, eu moro há 4 anos e pouco, aqui em Vitória, né, em Vila Velha, e eu me locomovo muito mal aqui, porque eu não tenho mais o mesmo tipo de relacionamento com a cidade, né, do que eu tinha quando eu cresci no mesmo lugar. O Isaac mora aqui, né, Isaac? O Isaac roda tudo. Então, o Isaac é o cara que tá fazendo tem o mesmo papel que eu tinha lá na minha cidade. Você nasceu aqui mesmo, Isaac? Foi, né? Você é daqui, então. O cara é Sou canela verde. É da terra, canela verde. Canela verde. Mas isso faz toda a diferença, né? A gente se relaciona com os lugares e a gente aprende a ter essa conexão. E é essa conexão, e eu acho que é isso que ele quer mostrar no livro, que é essa conexão que, de certa forma, também nos faz humanos, né? Nós somos humanos quando nós temos esses vínculos. E cada vez mais que a tecnologia nos afasta desses vínculos, justamente porque ela já nos fornece tudo que nós precisamos, a grande ironia, o grande paradoxo é que a gente vai perdendo a humanidade, né? A gente vai perdendo, porque o que o Eric falou, a gente vai perdendo essa coisa de dar valor ao lugar, dar valor às coisas do lugar, né? À criação ao redor, às árvores, aos animais e tudo mais. A gente perde essa conexão.
Porque a gente se desenvolveu de uma forma que a gente não precisa mais dessa conexão, porque as nossas vidas estão sendo sustentadas pela própria tecnologia, que está fazendo com que cada ser humano não precise de outras coisas. A gente vai se tornando cada vez mais independente. E essa independência, ou essa autossuficiência cada vez maior, ironicamente, e eu acho que a grande questão é isso, é muito irônico, gente. Isso é muito assim, oi? Tipo, é isso mesmo? Muitos dos benefícios tecnológicos que nós temos estão deixando a gente menos humano. Vou deixar o Isaac falar, depois eu retomo isso aqui. Vai lá, Isaac. Não, pô, tava aqui no feeling, né? Cara, isso é muito real em sala de aula, né? Hoje esses dias nós estávamos falando sobre professor de geografia. E em sala de aula, a gente enfatiza essa questão, ainda mais com sexto, sétimo anos, a questão do lugar. É os conceitos principais da geografia, né? Lugar, que tem toda uma questão sentimental, paisagem, espaço geográfico, né? Território, por aí vai. E uma das coisas que perpassam no ensino geográfico é a questão do lugar, um atributo sentimental. E é notado, assim, já nos estudos geográficos, assim, principalmente a área da educação, que é a minha parte, que esse conceito de atribuir sentimentos ao seu espaço geográfico, né, que a gente chama de lugar, que é uma ramificação desse objeto central da geografia, é que com o advento, né, dessa certa impessoalidade do espaço, acaba que a gente não dá tanto valor, né? E por não dar valor, não atribuímos sentimentos. Aqui em Vila Velha, Thiago, não sei se você conhece a app Lagoa Encantada, né? Já só ouvi falar. Cara, é uma reserva ambiental, mano. Tipo, no coração, assim, pô, no centro de Vila Velha, nossa cidade. E tá muito próximo de mim. Tá muito próximo de mim, muito próximo da escola em que eu dou aula. E os alunos, às vezes, não conhecem, né? Porque eles têm uma visão muito virtual, né? Uma visão muito digitalizada, por assim dizer, do que é a natureza, do que é o espaço. Então, eles não precisam conhecer, né? Se eles não conhecem, logo eles não atribuem um sentimento. Se eles não atribuem um sentimento, logo ao desprezo, né? É muito que o Schaeffer fala, né? Lá no Curso Morte do Homem, né, que o homem ficou impessoal, a partir disso ele não conhece, ele se mata por aí, vai. Então, eu acho que isso também está sendo implicado nas novas gerações, né? O fato de nós estarmos cada vez mais virtualizados, né? Ou seja, eu conheço porque esse excesso de informação, né? Aquele paradoxo da Biblioteca de Alexandria, né? Pô, tem muita informação, eu não conheço nada, né? Esse é o ponto. Assim, tem muita coisa disponível e eu mesmo, propriamente dito, não tenho acesso, propriamente dito. E acaba que essa geração futura, né? Essa geração, perdão, tá aí, eles conhecem, eles sabem todos os aspectos, eles têm um contato assim, virtual, todos os aspectos da natureza, mas eles próprios não conseguem gerar esse senso de pertencimento no lugar. Isso é muito real, cara, assim, esse distanciamento do ser humano. Ele vai citar aqui uma frase do Mark Zuckerberg, né, falando que o Zuckerberg defende um mundo de compartilhamento sem atrito, né, assim, o Facebook você compartilha sem atrito, obviamente tem muitos atritos que as pessoas brigam entre si, mas o atrito que ele está querendo dizer ali é o esforço, né, assim, agora é o Pedro que chegou. Oi, Pedro. Você está me vendo aqui, filho? Gente, são dois, é a Maria Clara e o Pedro. Cara, porca. Fala oi com o pessoal. Fala, oi, gente. Oi. Oi. Fala direito. Oi. Oi. Muito bom, filho. Parabéns. Que bom que você Já tá aí. tomei banho. Tá bom, boa noite. Já tomou banho? Que bom que você já tomou banho. Tá bom, daqui a pouco eu vou lá dar boa noite pra você. Tchau. A Fabiane também trouxe a Rebenta. Essa é a Luísa. A Luísa. Oi, Luísa. Claro. Que legal, gente. É muito bom. Isso é mais uma coisa que tira o nosso atrito, né? Assim, a gente não se encontra para botar as crianças para brincar, para correr junto, para atrapalhar o encontro, ficar gritando, a gente, cala a boca, menino, deixa eu conversar. A gente precisa disso, né? Ainda bem que existe igreja, né, gente? Igreja, é bom que ainda existe igreja, né? Isso é bom. A gente não pode perder isso nunca. Legal. Mas, voltando no Zuckerberg aqui, né, da vida sem atrito, né, sem esforço, sem tensão. E mais ainda, né, sem frustração, né, sem os
os problemas da socialização. A gente entra nisso, né? A socialização traz problemas, né? É difícil, você se frustra com a pessoa, você se frustra com o diferente, você não quer lidar com aquilo que te incomoda, e ele vai concluir o capítulo depois exatamente com isso. A gente volta nisso depois. Mas ele fala, tá, essas tecnologias, elas são ruins, então a gente vai ter que se livrar delas. E não é isso que ele está querendo dizer, né? Não é que a gente vai precisar se libertar das tecnologias, ou eliminar as tecnologias, ou não usá-las. Ele falou, e ele fala isso na página 83. Ele vai falar que a questão não é simplesmente que a adoção de tecnologias possa criar uma impressão simplificada e superficial do mundo em que acreditamos habitar. Isso é um problema, né? Assim, as tecnologias que criam essa impressão simplificada do mundo. Mas ele fala que as tecnologias também podem ter o efeito de alterar o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Eu acho que esse é o grande problema, né? Elas acabam nos formando na nossa mente uma ideia deturpada sobre o que nós somos, né? O que é um ser humano. Né? E ele comenta até sobre um diretor de engenharia do Google, o Ray Kurzweil aqui, que é um transhumanista muito conhecido, né? E esse cara falou assim que o Google passou a ver a cognição humana como antiquada e inexata, um processo biológico desajeitado que é melhor executado por um computador. Então, cada vez mais o que é humano vai sendo deixado de lado, porque, e as palavras são curiosas, né? Tipo, é antiquado, é inexato, é biologicamente desajeitado, né? Assim, é mais ou menos aquela mesma da carta lá do início, né? Tipo, olha, não estou gostando disso, esse negócio não funciona muito bem. E então a gente precisa se livrar desse negócio, porque a gente vai ter que substituir, porque quem faz isso melhor é o computador. Mas por que faz melhor? Né? Baseado em que parâmetros? Né? A partir de quais parâmetros o computador faz melhor do que o ser humano? A questão é, o que eu estou querendo? Né? Qual o tipo de trabalho que eu estou querendo que seja feito? Se for realmente para lidar com dados, o computador vai lidar melhor, e ele vai falar isso aqui para frente, né? Mas se for para lidar com as questões do coração, os mistérios da existência, o computador não vai te entregar. E esse é o grande ponto, né? O computador criado, formatado por um humano. É muito paradoxal. É muito paradoxal porque tem a ver com isso, né? O que nós queremos, de fato? O que nós estamos entendendo que devemos fazer? E parece que a gente está continuamente errando esse alvo, né? Ou errando a resposta para essa pergunta. O Eric falou na página 84, a automatização da vida humana caminha de mãos dadas com a eliminação da liberdade. Gente, isso é muito interessante. É uma sacada muito interessante, porque a gente acredita que esse é o caminho da liberdade, né? A gente vai ser livre porque a gente consegue fazer tudo. E mais uma ironia da coisa, né? Mais um dos paradoxos é que isso nos torna cada vez mais reféns da tecnologia e reféns daquilo que a tecnologia está fazendo conosco, né? A gente perde as nossas próprias capacidades, a gente perde a nossa própria vontade, a nossa própria capacidade de pensar por conta própria, de senso crítico, de decisão, porque no final das contas as tecnologias estão fazendo isso por nós, né? E o intuito das tecnologias, quando a gente pega aí o Big Data, né? Ou o que ele vai falar aqui também, que é um conceito muito interessante, que é o Internet das Coisas. Vocês já tinham ouvido falar disso, gente? A Internet das Coisas, Internet of Things. É muito interessante. É um conceito que já é muito debatido aí na tecnologia, né? Junto com o Big Data e tudo mais, Big Data. São esses conceitos de como que os dados estão circulando na internet, como que os dados estão sendo capturados cada vez de forma mais intensa, né? Tem aí o escândalo lá da Cambridge Analytica que mostrou muito bem como que isso tem funcionado. E como que, no final das contas, tudo isso está tomando decisões por nós, né? Chegando ao ponto de um teste aqui que a Amazon tem feito, né? Ou não sei se fez, se parou com isso, mas era uma patente que eles tinham de
um sistema que ia fazer a compra antes de você querer a coisa. Tá na página 85 que ele fala, né, Cadê? Isso aí tá atrasado, Thiago. Ah, Tinha um estudo da Target, isso daí eu escutei com 14 anos, lá no, não faz tanto tempo assim, lá, aí entregou. quando eu fazia produção gráfica, né, no Bradesco, lá o professor falando, e depois eu fui atrás de fato, era um tipo de conexão que as mães tinham com algum tipo de creme, que quando elas estavam grávidas elas compravam mais, daí por captar essa mensagem aí, a Target formou um sistema que mandava para casa dessa futura mamãe, que nem sabia que estava grávida, já a revistinha, né, de Uhum. compra de carrinho, de fralda, não sei o quê, e depois descobria que estava grávida. E não foi só um relato, foram vários. Daí, Impressionante, né? isso daí é uns 20 anos atrás. É chocante, cara, é chocante. Esse negócio da Amazon aqui, aí ele fala que é uma patente de 2014, que eles chamaram de frete antecipado. É um sistema que reunia os seus dados de compra e anteciparia sua próxima compra. Tipo, ele envia antes mesmo que você coloque no carrinho, ele já enviou. É impressionante o negócio, mas o intuito é esse, né? E aí você vê que o intuito é a compra, né? É o consumo. O intuito é fazer você ter tudo que você quer à disposição o tempo todo, e, e isso é que vai sendo definido como o que é ser humano, né? O ser humano é uma pessoa que faz isso, que vive em função disso. E ele fala também do caso da, da Alexa, né? Ou do Echo, que é o dispositivo de voz da Alexa. Cadê a Carol? Entrou aí. Oi, Carol, boa noite. Que bom que você chegou. Mas ele vai falar da Alexa desse tipo de dispositivo, né? E ele comenta que a gente dá uma ordem com a voz, né? E isso acontece. Ele fala, olha, o que era reservado a um Deus, e que está lá em Gênesis 1, que dá uma ordem e a coisa acontece, agora está disponível para todo mundo, né? Você pode simplesmente dar uma ordem com a sua voz e a coisa acontece. É mais uma dessas coisas, né? De nós nos tornando divinos aí com o tempo. E mais um dos conceitos que ele introduz aqui nesse capítulo. Então, para quem nunca tinha tido contato, ele introduz alguns grandes conceitos da área da tecnologia de dados aqui, né? Ele fala, além do transhumanismo, ele fala da internet das coisas, ele fala do Big Data e ele fala do capitalismo de vigilância, né? Ele fala, e tem um livro que é um clássico já do capitalismo de vigilância, né? Que é dessa professora de Harvard, que é a Shoshana Zuboff. É uma é uma mulher incrível, assim, já vi alguns documentários que ela fala e ela tem uma capacidade muito grande, assim, de articular esse assunto. Tem um documentário que ficou famoso na Netflix, que tem que ela participa, tem algumas entrevistas com ela. É um documentário sobre redes sociais. Ai, gente, se alguém lembrar aí, comenta pra gente qual que é esse documentário da Netflix de alguns anos, poucos anos atrás, que foi lançado. Mas, enfim, quem nunca tinha ouvido falar desses temas, quiser ir atrás, esses temas são importantes, são quentes e ajudam a gente. O Dilema das Redes, obrigado, Céu, é exatamente esse. O Dilema das Redes é um documentário muito impressionante que vai falar exatamente sobre isso, sobre capitalismo de vigilância e sobre como que o capitalismo de vigilância tem a ver com isso, né, com essa vigilância dos dados, né, os dados estão sempre sendo observados para fazer você consumir e entregar para as empresas o que elas querem de você, né? Eu incluiria, Tiagão, não sei se ele fala disso mais para frente, mas eu acho que não, né? Internet quântica e computação quântica, né? Exatamente. Tem um prêmio lá para quem conseguir, para as pessoas que estão desenvolvendo fins para a computação quântica, né? Tipo, para que a gente vai usar computação quântica? Não, mas sim, mas para tudo. Uhum. Que a gente vai ter, por exemplo, não é que a gente vai ter um computador quântico em casa, né? A gente vai ter, sei lá, um site normal. Uhum. Então, vou conversar com o chatbot aqui, que hoje cobra-se valores muito expressivos nos tokens.
dependendo do tipo de tecnologia, como você falou, de geração de vídeos ou de imagem, ou qualquer coisa que exija mais a capacidade da IA de te dar essa... Todo mundo deve ter passado, né? Quem conhece um pouquinho mais aí, se conhece o Opus, que é muito melhor do que OpenAI e tudo mais, você vai chegar a alguns limites ali que ele não vai te dar mais e vai impossibilitar você continuar a conversa por conta da quantidade de tokens limitada. Porque é muito caro, né? É muito caro. E uma vez que eu tenho um computador quântico para fazer todo esse processamento de dados massivos a partir do Big Data, nossa, então eu vou conversar aqui, ele vai por internet quântica para o computador quântico fazer essa análise e me voltar, então o output ele vai ser feito de uma maneira, por meio de um computador quântico. Então, o nível de processamento profundo de dados no futuro, e o custo muito mais baixo, ou quase nulo nesse sentido, vai ser absurdo. Então, literalmente, qualquer com um conhecimento basilar de prompt vai conseguir gerar coisas extraordinárias aí no futuro próximo. E ele vai falar justamente isso, né? Cada vez mais com essa velocidade e capacidade de processamento, de cada vez mais isso se desenvolvendo, a gente acaba ficando muito refém de tudo isso, né? E é uma ilusão pensar que isso tudo, essa captação de dados inteiras, né, sobre quem é você. Eu sou esses dados que o Facebook, o Meta, capturou sobre mim. Né, tudo que eu olho, que eu quero, todos os meus desejos, né, tudo que eu paro para... Se eu paro pouco mais de alguns segundos num post do Instagram, ele já sabe que eu me interesso por aquilo. Todos esses dados, né, imagina-se que esses dados significam o que você é, né, e é isso que você é enquanto pessoa. Mas, na verdade, não é só sobre saber quem você é, né, é um ciclo de retroalimentação que vai te moldando também. O intuito dessas empresas e do desenvolvimento disso é moldar as pessoas para que elas se comportem de certo modo, né, para que elas consumam, para que elas façam... Então, são sempre dois lados de uma moeda muito difícil da gente administrar, né? E será que a gente vai conseguir administrar isso de fato, né? Quando a gente sabe que existem questões políticas e de poder e de empresas por trás, né? Assim, o intuito de pessoas que comandam essas empresas. E ele vai falar justamente isso. Será que só a quantidade de dados definem quem você é? Será que não existem outras questões? Aí ele vai falar na página 87, que ele fala sobre, por exemplo, a bondade, a decência, questões morais, que são questões qualitativas e não necessariamente quantitativas, que você vai só adquirindo dados sobre aquilo. E são questões que definem a singularidade humana, né? O que aquela pessoa é de fato. Pessoal, agora que eu parei para ver o horário aqui, eu vi que a gente está chegando no nosso final, então eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente poder terminar sem atrasar muito. Mais uns 15 minutos a gente termina, tá bom? Mas ele vai falando bastante sobre isso, então esse capítulo ele é muito rico, tem muita coisa importante aqui. E nessa tentativa, né, de tentar entender o ser humano através dos dados que o ser humano fornece, a Thais falou que vai ter que sair para a filha dormir. Thais, fica à vontade, tá bom? Não, totalmente compreensível, fica à vontade. Ele vai citar justamente isso, que compreender as pessoas através dos dados, né, e tornar as pessoas plenamente compreensíveis e previsíveis, você acaba fazendo com que elas se conformem a esse conjunto de dados, né, assim, e você vai privando cada vez mais as pessoas das características singulares que definem ela como pessoa. Quanto mais você usa os dados para compreender e para prever o que a pessoa vai fazer, mais você limita, né? E tem a ver com aquilo que o Eric colocou ali em cima, né? Da perda da liberdade, né? Ou a perda da singularidade. O que é essa pessoa? Ela vai se tornando as pessoas vão se tornando cada vez mais parte de uma massa, né? Assim. E essas relações, né? As relações entre nós vão se tornando cada vez mais padronizadas, de certa forma. A gente vai cada vez mais dando
usando, né, o dispositivo de pensar em questões de produtividade, de velocidade que as coisas são realizadas, e tudo gira em torno disso, né? Tudo gira em torno de como nós podemos ter mais, como nós podemos padronizar tudo para que as coisas funcionem melhor. E a gente vai eliminando cada vez mais a humanidade da coisa. E ele, inclusive, cita o livro do Harari, que é o Yuval Harari, que é um best-seller, né, que tem o Sapiens, e tem o outro livro dele, que é o Homo Deus. Ele cita bastante aqui o Homo Deus. E pelo Harari, ele cita uma frase do Harari, que o Harari diz que a gente está entrando nessa fase da religião dos dados, né, assim, e nessa religião dos dados, a salvação vem não só pela tecnologia de forma ampla, mas ela vem pelos algoritmos, né, pela engenharia de algoritmos, e os deuses estão envolvidos com isso, né? É algo realmente problemático quando a gente para pensar, o que a gente está fazendo conosco enquanto humanos? E ele vai caminhando para o final, e eu vou caminhar aqui para a gente poder ir encerrando. E eu acho que a pergunta que ele faz aqui para ir para a conclusão do capítulo está na página 91. Né? É um parágrafo de 3 linhas que ele faz aqui a pergunta, né? Será que as pessoas deveriam investir em um projeto que, no fim, elimina os seres humanos a quem aspirava a tornar mais saudáveis, felizes e poderosos? Né? Então, a gente está investido em projetos que, aparentemente, vão nos tornar mais saudáveis, mais felizes, mais poderosos. Mas, no final das contas, esse projeto parece que vai nos eliminar como seres humanos, né? Tipo, e é esse paradoxo que parece que está vindo à tona aqui sempre. Nós, como humanidade, estamos adotando projetos que, no final das contas, vão nos eliminar, porque estão cada vez mais tirando a nossa humanidade, estão cada vez mais nos afastando de compreender o que significa ser humano nesse mundo em que nós vivemos, em relação com todas as coisas ao redor, né? E a ideia da ecoteologia aqui que eu penso é justamente isso, né? E tem a ver com o que o Eric falou também, a gente cada vez mais se distancia de tudo, e agora a gente está se distanciando de nós mesmos também, né? A última coisa que nós damos valor, que seria nós mesmos enquanto humanos, a gente também já não está dando mais valor a isso, né? Porque a gente está cedendo a algumas questões que estão impedindo que a gente realmente pare para refletir o que é o ser humano, ou mais ainda, né? O que a Bíblia nos ensina sobre o que é o ser humano, ou o que Deus está nos ensinando sobre o que é ser humano. Né? O Eric falou aí que é o dataísmo, né? A Carol falou, também acho que tornam as relações mais estéticas. Até a relação com a natureza passa a ter mais a ver com a estética do que será mostrado virtualmente, do que com conhecimento profundo e conexão. Exatamente, né? A gente se relaciona com a natureza pela tela, e quando a gente está na natureza, a gente joga a natureza para a tela também, né? Porque o que importa é a tela, é o que a tela está mostrando. E a gente não tem, de fato, essa conexão, né? Se a natureza faz algo que foge do nosso controle, e obviamente ela vai fazer algo que foge do nosso controle, a gente já não gosta, né? A gente já fica com nojinho, a gente já fica meio perdido. Eu fico pensando nos meus filhos aqui, que a gente mora em apartamento, a gente não tem contato com áreas verdes quase nunca, e mal conseguem uma árvore disponível para subir, e não se sujam na terra, no barro. Eu invejo muito quem tem as crianças que ainda têm, né, ou os pais que têm condições de oferecer isso para os filhos, porque geralmente eu olho assim, eu não tenho isso. Né? Meus filhos não... O Isaac está falando para a gente conhecer a Lagoa Encantada. Mas ainda assim, a gente conhecer locais, né, que a gente vai fazer um passeio, não é a mesma coisa do que você ter um quintal em casa e crescer naquilo. Não é a mesma coisa, né, de você todo dia estar sujo daquele negócio. Né, tá sujo de terra, unha suja de terra, vai dormir de noite, roupa suja de terra e tudo mais. É algo que até uma geração atrás, né, quando eu cresci era assim, agora não é mais. Mas ele vai terminar, e deixa eu caminhar para a última parte aqui.
tentando responder essa pergunta, né? Será que a gente está se afastando disso? Será que a gente não precisa, e ele vai falar isso na página 93, né? Será que não são os próprios contextos de atrito, né, de luta, de dificuldade, de relacionamento entre pessoas, mesmo que sejam relacionamentos difíceis, não é isso que vai nos trazer sabedoria, discernimento, saber apreciar as coisas, né? E ele fala, em outras palavras, está no primeiro parágrafo aí na página 93, em outras palavras, responder à complexidade do mundo e lutar com o mistério da vida que há nele são pré-requisitos para descobrir a santidade de ambos, né, da vida e do mundo. E ele vai falar sobre isso, né? O ponto aqui é esse, porque ele vai caminhar depois para a próxima parte do livro. O ponto é reconhecer que a gente vive, nós temos uma vida que é sagrada, de certa forma. A vida é sagrada porque é dada por Deus. Ele desenvolve isso depois, dizendo que a vida é uma dádiva, né? Ela é sagrada porque ela é uma dádiva de Deus, ela é graça. Poderia não ter, mas tem, porque Deus criou tudo isso. Deus criou esse mundo. E Deus criou esse mundo e a nossa vida se desenrola nesse mundo e nós nos desenvolvemos e adquirimos sabedoria nesse relacionamento, né? No sofrimento, nas dores, nas dificuldades, né? É onde nós despertamos cada vez mais a nossa humanidade, né? E entendemos o nosso propósito enquanto seres humanos, que é de amar ao próximo, que é de cuidar da criação, que é de se relacionar com tudo que está ao nosso redor, como sacerdotes, né, de Deus diante de tudo isso. E se a gente começa cada vez mais a renegar essas coisas, a gente vai caminhando justamente para o que a gente está fazendo, né, de buscar essa salvação, essa redenção nas tecnologias e tudo mais, né? E ele vai falar que, realmente, né, assim, a gente, o caso aqui não é o caso de negar tudo, de rejeitar tudo e de voltar para o tempo das cavernas. Não, longe disso, né, ele não é isso que ele está tratando aqui. Ele está dizendo justamente dessa aquisição de sabedoria para a gente olhar para essas coisas e tentar entender onde nós estamos indo, né? Ele fala sobre isso, a questão do atrito, né? Ele falou, olha, talvez o interessante é usar a regra de ouro, né? De fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco. Aí ele fala aqui, imagina se ao se relacionar com você, as pessoas dissessem que querem ter o mínimo de atrito possível com você. É muito triste isso. Você saber que nenhuma pessoa quer se relacionar com você de forma integral, real, né? As pessoas querem se relacionar com você apenas virtualmente, superficialmente. Então, se de fato isso não é bom, né? Se a gente busca relacionamentos sólidos, profundos e que envolvam as dores que isso acarreta, né? A gente também tem que buscar isso. A gente também tem que se comprometer nessa busca de aprender a se relacionar com o outro. E ele vai falar isso, do encontro genuíno. Eu achei isso muito bonito, que ele termina o capítulo dele com isso, né? Esse encontro genuíno entre pessoas, entre no desenvolvimento dos relacionamentos, né? E mostrando como que isso exige tempo, como que isso exige esforço de nós. Mas, no final das contas, parece que é justamente para isso que nós somos criados, né? Para que a gente tenha esses encontros genuínos, e não que a gente viva num mundo livre de atrito, né? É isso que ele está querendo dizer, né? E é isso que ele vai desenvolver do livro a partir de agora, né? Mostrando que, olha, se a gente vai reconhecer que esse mundo é sagrado, que essa vida é sagrada, que isso é dádiva de Deus, a gente vai ter que... E se a gente não vai fugir daqui para outro planeta, se a gente não vai fugir daqui para outro mundo, a gente vai ter que viver aqui de uma forma diferente. A gente vai ter que conseguir viver aqui de uma forma diferente, né? Porque a gente não tem outra escolha. Ou a gente caminha para um caminho que vai fazer com que a gente seja cada vez menos humano, ou a gente tem uma nova direção, né? E
E o que eu acho mais curioso, mais interessante, é que essa mudança de direção é algo que o cristianismo tem a oferecer de forma integral. Né? A conversão cristã, né, a conversão a Cristo, que Cristo oferece, é exatamente isso. Né? É essa mudança de orientação, essa mudança de caminho. E eu arrisco dizer que nenhuma outra religião oferece isso como o cristianismo oferece. Né? E é justamente por isso que nós seguimos a Jesus, porque a gente vê que essa mudança só é possível com a graça de Deus, com a salvação por meio de Cristo, que reorienta o nosso coração. É uma questão de reorientação de coração mesmo, né? Não é uma questão que a gente vai conseguir por meio da tecnologia, é o oposto disso. A redenção, a salvação, de fato, não vai vir por meio da tecnologia, ela vai vir por meio de Jesus. E é por causa disso que a gente consegue sequer começar essa caminhada, né, de tentar fazer as coisas de uma forma diferente, viver de uma forma diferente, com essa orientação, com foco em Jesus. Ele nem fala, né, é interessante porque é um livro de um autor cristão, ele é cristão e ele vai falar bastante sobre Jesus e sobre Bíblia, mas ele não fala de Bíblia aqui, né? Ele não fala ele não tem uma abordagem tão teológica aqui, justamente porque ele está mostrando isso, olha, essa mensagem é para todo mundo, né? Isso aqui vale para todo mundo, mas nós temos uma resposta na teologia cristã, que é talvez a maior resposta de todas. Talvez não, com certeza é a maior resposta de todas. Beleza, gente? A Carol falou pra gente morar no Pantanal. Seu sobrinho sabe diferenciar a folha de árvore de manga e tem 3 anos. Gente, que inveja! Eu colocar uma manga na frente do meu filho e sai correndo. Ele criou uma versão à manga, não sei por quê. Realmente eu não sei por quê, porque ele comia, ele gostava. O Eric colocou a citação do Wendell, né, do Wendell Berry. Gente, o Wendell Berry é um cara fenomenal. E vale a pena a gente, talvez um dia, falar só sobre ele, que ele é, assim, um monstro. E o que ele já produziu, assim, de literatura nessa área é inigualável. Ele argumenta que o que está fundamentalmente em jogo nessa redução de pessoas aos fluxos de dados é a erosão da dignidade humana e a extirpação da natureza milagrosa da vida. É isso aí. Né? A gente está perdendo a dignidade humana, a ideia da liberdade também. O ponto prático é que, se eu acredito que a vida é milagre, eu vou conceder a ela um respeito e uma deferência que eu não concederia a outra coisa. Se eu acredito que a vida é um milagre, então eu não posso acreditar que que eu sou superior a ela, ou que eu a entendo, ou que eu posso me tornar o dono dela. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Ou eu vejo a vida como um milagre, ou como uma dádiva, e como graça, e aí eu tenho essa postura diante dela, ou eu acredito que a vida é uma coisa banal, que eu vou me tornar dono dela, e aí a gente vai ver que, de fato, esse caminho, ele vai cada vez mais nos afastar do que é ser um humano, de fato, né? Davi perguntou se o Barry é cristão. Sim, ele é cristão. Eu acho que ele é batista, se eu não me engano. Ele vive na roça, lá no... Qual que é o estado? Carolina do Norte, eu acho. Mas ele tem uma roça, ele vai numa igrejinha do povoado, assim, sabe? É uma vida super reclusa e ele escreve à mão e depois datilografa lá na máquina de escrever e manda para o editor os livros dele. Até hoje ele faz assim. Tem um texto dele do início da década de 90 que é Por que eu escolhi não ter um computador? E eu acho que ele ainda, 30 e tantos anos depois, ele continua não tendo um computador. É um cara fenomenal. Mas é um cara, assim, de 80 e tantos anos. Eu acho que ele já tem 90 anos. Ele vai fazer 90 agora. Mas depois a gente fala mais do Wendell Berry. Gente, vamos terminar por aqui, porque o tempo está avançado. Mas eu quero saber se alguém quer comentar mais alguma coisa, se alguém quer colaborar com mais alguma ideia, para a gente poder encerrar e a gente continuar a nossa leitura para os próximos encontros. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Legal, Carol, que bom, obrigado pelo retorno aí. Mas, gente, a gente continua conversando, viu? Como eu disse no começo, não sei quem entrou depois, a gente vai ter 2 links que a gente vai disponibilizar no grupo. Um link vai ser para a gente colocar, assim, quase um fichamento mesmo do livro, igual o Eric colocou aqui
alguns trechos do livro, né? A gente vai colocar lá alguns trechos selecionados para ajudar quem quiser voltar depois e ter acesso a esses cortes, né, assim, dos textos do livro. É quase um fichamento mesmo, um fichamento coletivo. E a gente vai ter um outro arquivo que eu vou compartilhar com vocês também, com as indicações que surgem aqui, né? A gente acaba... Amanhã a gente já esqueceu, então a gente vai tentar botar algumas indicações que a gente lembra durante que a gente faz durante a nossa conversa, para a gente ter acesso a isso também. Beleza? Eu acho que a gente pode terminar por aqui, mas a Vanessa levantou a mão. Pode falar, Vanessa. É rapidinho, Vai ser muito Thiago. bom te ouvir, pode falar. Que a gente poderia pensar em publicar também, né? Escrever um artigo em grupo, alguma coisa assim. Sim, a gente pode publicar. A gente tem, inclusive, o Radar ABC2. Sim. Quem não conhece ainda, vale a pena conhecer o Radar ABC2, escrever lá para... Às vezes tem o seu ensaio... Para doutorando aqui, né? Isso é moeda. Às vezes tem o seu ensaio publicado e premiado. Prêmios em dinheiro, gente. Pois é. Mas beleza, acho que a gente pode terminar aqui então. Muito bom, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. A gente se encontra daqui a um mês, né? Mês que vem, na última terça-feira, a gente vai ter nosso próximo capítulo. Obrigado, Érico, por ter colocado os links lá. Érico, você faz uma oração para a gente terminar nossa conversa hoje? Faço sim. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer por esse instante que tivemos aqui de conversa, de aprendizado, de pensamento, reflexão. Obrigado pela vida do Tiago também, pela disposição que ele tem, Deus, de estar também assim nos ajudando nessa caminhada de reflexão sobre qual a nossa participação e atitude que a gente tem que ter diante de toda essa violência que é cometida em relação à criação não humana. E eu peço ao Senhor sabedoria sempre, que o Senhor nos abençoe nesse sentido, para que venhamos, de fato, ser pessoas que estão envolvidas, ó Deus, envolvidas nessa causa, envolvidas em proclamar a Tua verdade, em proclamar o milagre que é o Evangelho do Senhor e que pode trazer, assim, a libertação da natureza, Pai. O Senhor nos abençoe agora no restante de noite que temos, nosso descanso, o decorrer da semana, e que nos ajude no dia a dia, nos nossos afazeres. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, amém. Vanessa, você levantou a mão de novo ou é porque estava levantado aí? Não, eu esqueci de abaixar. Tá, não. É porque às vezes ele abaixa sozinho. Tá bom, gente, valeu demais. Boa noite a todos. Deixa eu encerrar a gravação aqui, que